Olá pessoal, tudo bem com vocês? Peço primeiramente desculpas pela falta de conteúdo. É, Tem sido muito corrido do trabalho e eu não tenho tempo para postar muito, porque eu trabalho viajando, como eu já falei outras vezes. De vez em quando eu ainda posto no Instagram, apesar de estar bem ausente lá também, mas eu posto com mais frequência lá do que aqui. Posto o que eu estou lendo, trechos de livros que eu grifei. Então, se você não me segue no Instagram, siga lá, @umloboliterário. E decidi fazer esse vídeo, pois ontem eu fiz uma tatuagem do Sêneca. Para mim é um dos principais filósofos aí, um dos grandes filósofos, muito importante aí para a história da filosofia. E suas obras são incríveis. Todo mundo deveria ler seus livros. Eu já tenho algumas resenhas sobre alguns aqui, sobre a ira, sobre a vida feliz. Já tenho alguns vídeos sobre eles. Mas não custa nada sempre estar indicando esses livros por aqui. E eu vim mostrar aqui quais livros eu já li de Sêneca e que vocês deveriam ler também. São obras essenciais, obras incríveis que eu indico a todos. Ultimamente, uma moça me agradeceu lá no Instagram por eu ter indicado a ela essa leitura. Ela disse que mexeu muito com ela, fez ela refletir muito sobre a vida dela, e eu fiquei bastante feliz com isso. E espero que aconteça o mesmo com vocês. Desperte esse interesse a ler esse filósofo e se aprofundar nas suas obras, pois o conteúdo é magnífico. Você não irá se arrepender. E sua principal obra é esse aqui, ó, Sobre a Brevidade da Vida. É um ensaio filosófico que vai falar sobre como devemos aproveitar mais nosso tempo, né, e não desperdiçarmos, pois temos uma vida curta, né? Então temos que aproveitar cada momento, não 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 viver como se fôssemos viver 1000 anos, que não é possível isso, né? Aos que têm a sorte de viver até os 100, né? Já é uma longa vida, mas independente de se você viva 30, 40, 20 anos, 100, que cada momento seja bem aproveitado. Então é isso que Sêneca vem falar aqui sobre a brevidade da vida, de que a gente devemos aproveitar cada momento, pois a vida é curta. E essa é a sua obra mais famosa. Porém, o livro que eu mais gosto é esse aqui, ó. Aqui tá 3 em 1. Tá sobre o ócio, sobre a clemência e da providência. Mas o que eu mais gosto é da providência. O da providência vai falar sobre por que pessoas boas sofrem. Porque temos dificuldades na nossa vida, se a gente só faz o bem aos outros e tal. E aqui ele vai falar que esses castigos, essas dificuldades não são essas dificuldades não são um castigo, não é uma punição. Isso é uma coisa boa que está acontecendo na nossa vida, porque a gente aprende com os erros, aprende com as dificuldades. E tem uma frase que ele diz que assim como o fogo prova o ferro, não, assim como o fogo prova o ouro, as dificuldades provam o homem. Então, as dificuldades não é uma coisa ruim. Pode até ser ruim ali naquele momento, mas a longo prazo ali vai te ensinar alguma coisa. Entendeu? O que eu quero dizer? O que Sêneca quer dizer? E sobre a clemência, aqui ele escreveu esse livro para Nero. Nero era um imperador muito mau, assim, e ele aqui vai falar sobre misericórdia, sobre como devemos ser clementes, né? Na oportunidade de castigar alguém, ter misericórdia dele. E sobre o ócio, vai falar sobre o ócio produtivo. Tipo, quando a gente não estiver trabalhando, a gente não precisa estar sem fazer nada de bobeira. A gente pode estar lendo um livro ali, enquanto está deitado, está lendo um livro. Então vai falar sobre o ócio produtivo. E aqui também tem 2 em 1, ó, sobre a vida feliz e sobre a tranquilidade da alma. Em Sobre a Vida Feliz, sendo que ela vai mostrar que temos que buscar um propósito para a nossa vida, um propósito virtuoso, não um propósito de
Eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro. Isso são propósitos materiais, é coisa fútil. Temos que nos distanciar isso de querer ser rico, de querer ter luxo. Temos que procurar outro tipo de propósito, um propósito virtuoso. Assim nós teremos uma vida feliz. E sobre a tranquilidade da alma, ele vai falar sobre como devemos ter uma vida mais plena, mais tranquila, apesar de todas as dificuldades. Basicamente é isso, buscar a paz interior. Mesmo que esteja acontecendo várias coisas ruins na nossa vida, a gente tem que tentar ver o lado bom delas. Basicamente é isso que vai falar aqui, essa sua obra. Eu estou falando bem resumidamente aqui, porque já tem até outros vídeos aí se aprofundando mais nessas obras. Como tem o vídeo aqui de Sêneca sobre a ira, eu já postei, mas aqui ó, esse livro vai falar sobre como a ira, a raiva não tem nenhum benefício, não tem nenhum benefício real a raiva. E temos que evitar ela a todo custo, pois é um dos maiores males do ser humano, é a ira. Ser uma pessoa raivosa não traz nenhum benefício. Basicamente é isso que essas obras vão falar. E agora, para finalizar, irei trazer algumas frases aqui do Sêneca. O primeiro vai ser da sua obra sobre a ira, que diz o seguinte, ó: o maior castigo por ter feito mal é o sentimento de tê-lo feito, e ninguém é punido mais severamente do que aquele que se entrega ao castigo do remorso. Quando você faz alguma coisa com raiva, você age sem pensar. Depois você fica, caramba, eu não devia ter feito aquilo. Por isso a raiva, a ira é tão prejudicial, porque a gente usa pela emoção, não usa a razão. Então, devemos ter bastante cuidado com esse sentimento aí. Leiam sobre a ira. O próximo é de sobre a tranquilidade da alma. Sêneca vai dizer o seguinte, ó: devemos dedicar tempo a nós mesmos, não lamentar perdas e dar um significado positivo, mesmo aos infortúnios. Mesmo quando alguma coisa ruim acontece com a gente tem que parar e refletir. O que essa coisa pode me ensinar? Que lição eu posso tirar desse, dessa coisa ruim que aconteceu comigo? Então, esse é um conselho bem importante que eu procuro sempre aí estar seguindo, do livro Sobre a Tranquilidade da Alma. O próximo é de Sobre a Providência. Ó, porque Deus aflige os melhores homens com doenças, tristeza e outros problemas. Porque no exército as tarefas mais perigosas são atribuídas aos soldados mais bravos. Então, essas dificuldades que vêm é para nos tornar mais fortes, pessoas melhores. E eu vou continuar com outro trecho aqui porque é o meu preferido, então eu vou colocar outro trecho, que fala o seguinte, ó: aquele que sempre foi protegido do vento por janelas envidraçadas, cujos pés são aquecidos por compressas constantemente renovadas, cuja sala de jantar é aquecida por ar quente sobre o piso e espalhado pelas paredes, não pode enfrentar a brisa mais suave sem perigo. Embora todos os excessos sejam prejudiciais, o excesso de conforto é o mais prejudicial de todos. Ele afeta o cérebro, leva as mentes dos homens à imaginação vãs e espalha uma densa nuvem sobre os limites da verdade e da falsidade. O conforto é o pior, é muito prejudicial. Como ele falou aqui, ó, de tanto você ter conforto, quando aparecer o mínimo de desconforto, você vai achar que aquilo ali é a pior coisa que já lhe aconteceu, porque você não está acostumado com desconforto. Vamos supor, você não pratica esporte, só fica em casa, tranquilo, deitado. Então, uma corrida de 5 minutos, você vai achar aquilo ali a pior coisa do mundo, porque você nunca provou desconforto. Então, uma coisa que é simples, você vai achar que é uma coisa, a maior coisa, a pior coisa que já lhe aconteceu. Então, o excesso de desconforto é prejudicial. Isso aqui é do livro Sobre a Providência. E por último, para finalizar, da sua obra mais famosa, como eu já havia dito, Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca vai dizer o seguinte, ó: se fosse possível colocar à frente de cada um
o número dos seus anos futuros, da mesma forma como dos seus anos passados. Como tremeriam de medo ao ver quão poucos anos lhe restam? Como poupariam? Imagina aí você saber que só vai viver mais 5 anos, ou que só vai viver mais 2, ou só um mês. Como você ia viver mais, né? E aproveitar mais cada momento. A gente sabe quantos anos já se passaram da nossa vida, mas a gente não sabe do nosso futuro. Então a gente tem que aproveitar cada momento como se a gente fosse morrer amanhã, entendeu? Então, essas aí são algumas lições de Sêneca. Tem muitos outros que vai te fazer refletir, ficar pensando, caramba, eu devo melhorar em tal, ele tá certo nisso. Então, leiam Sêneca, vocês não irão se arrepender. Obrigado pela atenção, pessoal. Até o próximo vídeo.